Pastor, eu vou Para onde? estudar a lição. Vamos estudar a lição. Vamos lá, gente, então, para o vídeo da segunda-feira. E segunda-feira, como de lei, pastor, antes de começar as perguntas de hoje, gostaria de estar sabendo para você como que é a sua segunda-feira. Olha, depende muito da segunda. Dependendo da segunda, eu começo às 7h30 da manhã e vou até às 21 horas da noite. Vixe, Mas às vezes eu consigo tirar pelo menos uma parte da manhã para descansar um pouco ou fazer algum tipo de criação. Mas eu sou daqueles que gostam da segunda-feira. Eu não sou daqueles que tem medo da segunda-feira. Eu aprecio muito a segunda. eu já tenho medo. Eu sou do grupo que tem medo da segunda-feira. Mas vamos lá, gente. Vamos animar, vamos estudar a lição aí, a Bíblia. Pastor, aqui na tirinha estava se comentando duas coisas, que é o legalismo e a graça barata. Qual que é o perigo disso? Como que podemos evitar essas duas coisas? Ô Luan e queridos amigos, a impressão que eu tenho do cristianismo ou dos cristãos modernos, os cristãos desse tempo, parece que eles não gostam de falar de leis, quando as leis elas são extremamente necessárias. Por exemplo, deixa eu dar algumas informações do nosso país. D. Vocês sabem quantas leis existem em nosso país? Normas legais em nosso país? Não faço ideia. Passa de 180 mil Ô, louco, no meu. nosso país, leis e normas. Muita coisa. Só de leis ordinárias são 10.204. Leis complementares são 105. E se falarmos de medidas provisórias, que são medidas para melhorar ou acrescentar alguma coisa dessas leis existentes, são 5.834. Nossa. E decretos de leis, 11.680. Então, na verdade, nós temos leis para tudo. Sim. Eu poderia citar, por exemplo, talvez a lei mais conhecida e que todos nós desfrutamos dela, é a lei do trânsito. Ela está dentro dessas leis e normas que eu acabei de mencionar. Sim. Então, as leis, elas são necessárias. Mas eu queria dizer para vocês que, apesar de necessárias, elas são insuficientes. Veja que numa quantidade de leis que há em nosso país, eu não quero ser um detrator do meu país, mas o nosso país é um país difícil de se viver, de se conviver, de se empreender, porque a quantidade de leis, elas acabam travando o próprio sistema. Então, embora leis sejam necessárias, mas às vezes elas nos trazem dificuldades. Bom, quando Deus estabeleceu leis para o seu povo, o objetivo de Deus não era dificultar nada. Pelo contrário, através das leis, especialmente a lei dos 10 mandamentos, Deus queria de alguma forma dizer a eles quem era Deus, qual era o pensamento de Deus e o que Deus esperava deles através dessas leis. Mas o próprio povo de Israel, através das leis dos 10 mandamentos, eles também criaram as outras normas, as leis complementares, eles criaram também as emendas, eles criaram os decretos, e isso se formou mais de 614 outras leis. Foi somadas a essas que já foram. Mas eu queria dizer para você que está nos assistindo nesse momento, que o problema não são as leis. O problema são as pessoas. E a grande dificuldade, se você observar bem no estudo da lição, você vai perceber que o problema nunca esteve com Deus e nunca esteve com os seus ensinamentos e com suas leis. O problema sempre esteve com as pessoas, que elas eram insuficientes para obedecer aquilo que Deus esperava delas, ou que Deus ensinava para elas, que era para o próprio bem de cada uma delas, é para o bem do seu povo. Então, eu queria dizer a você que não se preocupe com as orientações de Deus através das suas leis, mas observe que o problema nunca foi e nunca será as leis de Deus.
problema sempre será o ser humano. Isso Cristo veio para ser o cumpridor dessas leis que nós, seres humanos, nós não conseguimos. Show, pastor. E para terminar, então, por que a guarda dos mandamentos não nos garante a salvação? Não é que a lei de Deus ela não nos garante a salvação. Na verdade, Jesus ele veio para cumprir essas leis e nos garantir a salvação. Então, o fato de Jesus ter vindo e ter sido obediente, o fato de Jesus ter vindo e ter sido o cumpridor desses mandamentos é o que me garante. Então, eu não consigo e nunca conseguirei, mas foi o que Jesus fez por mim. Então, a minha salvação ela vem porque alguém veio e cumpriu essas leis. Entendi. Então, eu não consigo, nem você, e nem ninguém que está nos assistindo. Mas Jesus veio e cumpriu essas leis. Então vamos pedir forças para ele, porque senão a gente não aguenta. Senão a gente não consegue. E também não conseguiremos vencer a segunda-feira. Perfeitamente. Um abraço para vocês, até amanhã.